Olá! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre módulo de um número real e equações modulares. Módulo de um número real. Dado um número real x, chama-se módulo ou valor absoluto o valor não negativo x, indicado por barra x barra. Então, sempre que você vê, por exemplo, assim, o x entre barras, nós vamos ler, na verdade, isso aqui como sendo o módulo de x. E você tem que saber que o módulo é sempre calculado o módulo de um número real, tá? Então, por exemplo, aqui, dessa forma aqui, eu tenho o módulo de 2. Aqui, eu tenho o módulo de meio, módulo de menos 1/3, módulo de raiz de 3, módulo de π. Então, o módulo é sempre o módulo de um número real, tá? Bom, a definição de módulo, tá? Eu já sei aqui que o módulo é um valor, na verdade, não negativo de x, também chamado aqui, na verdade, como valor absoluto, tá? Então, a definição de módulo, ela fala o seguinte para mim, o módulo de x, ele vai ser exatamente igual a x se esse seu x for maior ou igual a zero. Ser maior ou igual a zero, meus amados, é ser igual a zero ou então é ser positivo. Então, o que está acontecendo aqui? Quando o número que você estiver calculando o módulo, ele for igual a zero ou for um número positivo, o módulo de x vai dar exatamente esse número x. Tá? Por quê? Porque ele é um valor não negativo. E um valor não negativo, ou ele é zero ou ele vai ser positivo. Tá? Então, quando o número que tiver dentro aqui, ou seja, o número que você estiver calculando o módulo, ele for igual a zero ou positivo, você simplesmente vai repetir esse número. Tá? Agora, caso contrário, se esse número for menor do que zero, o que é ser menor do que zero? É ser negativo. Então, para esse número aqui se tornar um valor absoluto ou um valor não negativo, você vai pegar esse número, na verdade, e vai multiplicar ele por menos. Por quê? Se esse número aqui dentro for negativo, se você multiplicar ele por menos 1, ele, na verdade, passa a ser um número positivo. Tá? Então, a definição de módulo aqui ela é muito simples. Tá? Se o número que estiver dentro do módulo for positivo ou zero, você repete o número. Se ele for negativo, você vai repetir esse número multiplicando ele, na verdade, por menos 1. De modo que esse número vai passar a ser positivo. Tá? Então, você trabalha com módulo sempre para você ter um valor aqui absoluto, ou seja, um valor, na verdade, não negativo. Bom, o módulo ele é necessário, por exemplo, quando você vai trabalhar com a definição de raiz quadrada de x ao quadrado. Tá? Por que eu estou falando isso aqui? É muito comum, às vezes, o estudante pegar para resolver, por exemplo, aqui, uma situação de raiz quadrada de x ao quadrado, tá? E às vezes não consegue conter a emoção, ele gosta de chegar aqui e cortar a potência do radicando com o radical. Em outras palavras, corta a raiz com 2 aqui e fala que essa continha aqui, na verdade, ela é igual a x. Tá? Eu vou te mostrar agora aqui que tem um erro, na verdade, nessa continha aqui que você fez. Tá? Então, por exemplo, aqui, olha, raiz quadrada de 3 ao quadrado. Se você cortar aqui o radical com a potência do 3, você vai chegar que esse valor aqui vai dar exatamente 3. E de forma análoga, se você fizer a mesma continha aqui na letra B, tá? Essa continha sua aqui, na verdade, pelo raciocínio, né, vai dar menos 3. E você vai ver que essas continhas aqui, na verdade, elas estão erradas. Por que elas estão erradas? Aqui, na letra A, raiz quadrada de 3 ao quadrado é a mesma coisa que raiz de 3 ao quadrado, 9. E raiz quadrada de 9 é exatamente 3. Na letra B, eu tenho aqui raiz quadrada de menos 3 ao quadrado. Menos 3 elevado ao quadrado, como a potência aqui é par, essa continha vai ficar positiva. Então, menos 3 elevado ao quadrado vai dar 9, e raiz quadrada de 9 é exatamente 3. Tá? Então, você não pode simplesmente aqui cortar o radical com a potência do radicando. Tá?
você vai ver que vai ter que trabalhar, na verdade, agora aqui com módulo. Então, tanto a letra A quanto a letra B, elas têm que dar o mesmo valor, na verdade, que é 3 positivo, tá? Então, na verdade, ó, o que está acontecendo aqui? Ó? A raiz quadrada de x ao quadrado, para você poder aqui ó, cancelar o radical com a potência do radicando, você vai poder fazer isso desde que você fale que esse resultado aqui vai te dar, na verdade, o módulo de x. Então, olha só o que eu vou fazer agora aqui, ó. Vou cortar o radical com a potência do 3. Então, essa continha aqui, na verdade, vai ter que dar módulo de 3. Da mesma forma que quando eu fizer aqui na letra B, essa continha aqui vai me dar módulo de menos 3. Agora, ó, nós vamos voltar lá na definição de módulo. O que a definição de módulo fala? Ó? Módulo de x é exatamente igual a x se o x for maior ou igual a zero, ou então vai ser igual a menos x se o x for menor do que zero. Então, em outras palavras, agora aqui, ó, eu vou olhar aqui dentro agora. Ó. Se esse número que está aqui dentro ele é positivo ou igual a zero, eu vou repetir esse número. Ora, 3 ele é positivo. Se ele é positivo, vou repetir aqui esse 3. Tá? Agora, quando o número que está aqui dentro ele é negativo, ou seja, menor do que zero, o que o módulo fala para você fazer? Ó? Você repete o número que está aqui dentro, o x, só que você coloca na frente dele um menos. Então, como aqui dentro ó, eu tenho um número que é negativo, eu vou repetir esse número, tá? E na frente dele aqui eu vou colocar um menos. Então, perceba que esse número que está aqui dentro do módulo aqui, ó, ele, na verdade, está fazendo o papel do x. Então, esse número novamente aqui, ó, ele é o meu x, que está sendo multiplicado por menos 1. E aí, agora, desse fato aqui, ó, eu consigo falar que módulo de menos 3 é igual a menos 3, menos com menos, mais. Então, essa continha aqui vai dar exatamente 3. Tá? Então, vamos lá. Raiz quadrada de x elevado ao quadrado nada mais é do que exatamente módulo de x. Tá? Então, é importante você saber, na verdade, aqui, essa definição. Tá? Definição de módulo. Módulo de x vai ser igual a x quando o x é maior ou igual a zero, ou então vai ser igual a menos x se o meu x aqui for menor do que zero. Tá? Em outras palavras, se o número que está dentro do módulo é positivo ou igual a zero, você repete esse número. Se ele é negativo, você repete esse número multiplicando, na verdade, por menos 1. Tá? Bom, definição de módulo. O que é importante, então, você saber aqui da definição de módulo? Tá? Essa definição aqui, ó, ela traz para mim aqui ó, essas 3 situações. A primeira delas aqui, ó, o módulo de um número real não negativo é igual ao próprio número. Então, vamos lá. Sempre que você calcular o módulo de um número real que ele seja não negativo, ele vai ser sempre igual a esse número. Em outras palavras, módulo de zero. O zero ele é não negativo. Se ele é não negativo, ele vai dar o próprio número que é zero. Módulo de 2. O 2 é não negativo, então vai dar o próprio número que é o 2. Módulo de 1/3. 1/3 é não negativo, então vai dar, na verdade, o próprio número. Tá? Módulo de π. O π é 3,14 aproximadamente. É um número não negativo. Então, o módulo de π vai dar o próprio π. Tá? Então, guarda aí essa primeira situação que eu te apresentei aqui. A segunda. O módulo de um número real negativo é igual ao oposto desse número. Então, vamos lá. Se eu pego agora aqui um número real, ó, que ele seja negativo, o módulo dele é o oposto desse número. Então, como esse cara aqui é menos 3, o oposto dele é 3. Vamos ver por que vai ser 3. Aqui dentro não é negativo? Você vai repetir esse número multiplicando ele por negativo. Menos com menos, essa continha aqui, na verdade, passa a ser mais. Tá? Então, o módulo de um número real negativo é igual ao oposto desse número. Tá? A última, o módulo de um número real qualquer é sempre maior ou igual a zero. Importante isso aqui, tá? Você nunca vai ter como resposta que o módulo vai ser um número negativo.
ele vai sempre ser um número maior ou igual a 0. Bom, então eu tenho exemplo aqui, ó, módulo de 5. O 5 é positivo? É positivo. Você vai chegar aqui e repetir o 5. Módulo de menos 3. Esse cara que está aqui dentro, menos 3, ele não é negativo? Você repete esse número aqui, ó, que é menos 3, tá? Multiplicando ele por menos 1. Então, essa continha aqui, na verdade, passa a ser mais 3. Então, vamos lá. Primeiro, o módulo de um número positivo, ou seja, desculpa, o módulo de um número não negativo é sempre igual a esse número, que é a primeira aqui que eu te mostrei aqui, ó. A segunda, o módulo de um número real negativo é sempre igual ao oposto desse número. O oposto de menos 3 é igual a 3. E você vai ver que a resposta aqui, ó, deu um número maior igual a 0. Tá? Então está valendo aqui tanto a primeira quanto a segunda. Correto? E a terceira, né? Que todas elas aqui, na verdade, são positivas. Quando você chega aqui nessa última agora aqui, ó, você vai ter que fazer uma análise, tá? Bom, você tem que lembrar que o π ele vale aproximadamente 3,14. Então, se você colocar aqui dentro aqui o valor de π, por que eu estou falando isso aqui? Ó? Você tem que descobrir se essa continha sua aqui, ó, ela é positiva, 0 ou então negativa. Se ela for positiva ou 0, você vai repetir essa continha aqui do lado de fora igualzinho está aqui dentro. Tá? Agora, se ela for negativa, você vai ter que multiplicar essa continha aqui por menos 1. Então, fazendo aqui uma análise, uma vez que o seu π vale 3,14, se você colocar aqui dentro 3,14, vai ficar 3 menos 3,14, você vai ver que essa continha aqui dentro, então, ó, ela vai ficar, na verdade, uma continha negativa. Então, ela não é positiva e também não é 0. Ela vai ser uma continha negativa. E pela definição de módulo aqui que nós vimos, sempre que aqui dentro for negativo, o que você vai fazer? Repete o que está aqui dentro, que nesse caso é 3 menos π, e multiplica esse resultado aqui por menos. Então, essa continha aqui vai ficar, ó, menos com mais, menos 3, menos com menos, mais π. E agora aqui você pode fazer a análise agora aqui, ó. Qual análise? O seu π não é 3,14? 3,14 menos 3, você vai ver que agora aqui é garantido que essa continha sua aqui vai dar uma continha positiva. Tá? Então, sempre que você trabalhar com módulo, você vai analisar se dentro do módulo é 0 ou positivo, repete o valor. Se é negativo, vai ser igual ao oposto desse valor. Você vai repetir o que está lá dentro, multiplicando ele por menos 1. Correto? Muito importante que essa definição aqui, quando você for fazer, na verdade, aqui os seus exercícios. Interpretação geométrica. O módulo de um número real x representa a distância na reta real entre x e 0, que é a nossa origem. Então, o que eu quero dizer para você aqui é o seguinte, ó, sempre que você for calcular aqui, ó, o módulo de x, esse módulo de x aqui, ó, eu vou ter, na verdade, uma reta real, sendo que nessa reta real aqui, ó, eu vou ter, na verdade, a minha origem e eu vou ter, na verdade, aqui o valor de x aqui dentro, tá? Então, o módulo de x, ele vai representar para mim aqui, ó, na reta real, qual é a distância que ele se encontra, na verdade, da minha origem. Então, esse x meu aqui, ó, ele pode ser positivo, como ele também aqui, na verdade, pode ser negativo, tá? Agora, não me importa se ele seja positivo ou se ele seja, na verdade, um x negativo. Uma vez que eu calculo o módulo, eu estou calculando a distância que ele está, na verdade, da nossa origem, tá? Então, o que eu quero dizer para você aqui é o seguinte, ó, módulo de 5 não é igual a 5? Perceba que aqui dentro do módulo, ó, eu tenho 5 positivo. Então, na verdade, eu quero saber qual é a distância que esse número está da minha origem. Então, aqui eu tenho a reta real, tenho aqui o meu ponto inicial, aqui, o que é o ponto O, que é a minha origem, que é o 0, e de 0 até o meu ponto A, que é 5, essa distância minha aqui vale exatamente 5. Então, um módulo de 5 representa que eu tenho aqui, na verdade, uma distância de 5 unidades da minha origem.
tá? Quando eu pego aqui, ó, o módulo de menos 3, aqui não é menos 3? Eu quero saber qual é a distância que o menos 3 está da minha origem. Então, você vai ver que o menos 3 da minha origem, que é 0, ele se encontra aqui a uma distância de 3 unidades. E é lógico, distância, eu trabalho, na verdade, aqui sempre com valor positivo, tá? Então, o módulo de menos 3 significa que o menos 3 está a uma distância de 3 unidades da minha origem. Então, é importante aqui você guardar, tá? Que o módulo de um número representa a distância que ele encontra-se da origem, numa reta real. Bom, propriedades de módulo, tá? É importante você lembrar isso aqui, ó. A primeira, eu falei para você aqui repetidas vezes. O módulo de um número sempre vai dar um valor maior ou igual a 0 para todo x pertencente aos reais. Ou seja, independente daqui dentro ser positivo, 0 ou negativo, essa continha aqui vai ser sempre maior ou igual a 0, tá? Segunda propriedade. O módulo de um número vai dar igual a 0 se e somente se esse x aqui dentro for igual a 0, tá? Então, o módulo vai dar 0 se e somente se o que está aqui dentro do módulo for igual a 0. Terceiro, módulo de x elevado ao quadrado é a mesma coisa que x elevado ao quadrado para todo x pertencente aos reais. Ou seja, qualquer número real elevado ao quadrado, como o expoente aqui é par, essa continha aqui vai ser positiva. E qualquer número real dentro de um módulo, ele é positivo. Se você elevar ao quadrado, ele vai continuar sendo positivo, tá? Então, na verdade, essa igualdade aqui é verdadeira para a gente. Quarta, falei disso aqui quando você vai trabalhar com raiz quadrada, tá? Ó, raiz quadrada de x ao quadrado para todo x pertencente a R, você pode aqui cortar o radical com a potência do radicando, desde que você iguala esse resultado aqui, na verdade, ao módulo de x, tá? Importante também você saber aí essa propriedade. Bom, a quinta propriedade, se você fizer módulo de x multiplicando o módulo de y, é a mesma coisa que módulo de x vezes y. Então, módulo de x vezes módulo de y, você pode multiplicar, na verdade, os dois números e tomar, na verdade, um único módulo, tá? Para todo x e y pertencente aos números reais. A mesma propriedade para multiplicação, você tem ela aqui para divisão. Então, módulo de x dividido por y, você pode separar. É módulo de x dividido por módulo de y. Para todo x pertencente aos números reais, e o nosso y agora aqui, uma vez que você tem aqui um quociente, esse y tem que ser diferente de 0, porque você não pode, na verdade, dividir por 0, tá? Então, são propriedades aí de módulo que pode ser que você pode utilizar aí quando você for resolver aí os seus exercícios. Equação modular. É toda a equação na qual a incógnita variável se encontra na forma de módulo. Então, quando a gente resolve uma equação, eu vou ter uma igualdade, tá? E geralmente, quando eu quero resolver uma equação, eu quero descobrir, na verdade, que a minha incógnita ou variável que vai me balancear essa minha igualdade, tá? Então, isso, na verdade, que é equação. Eu quero equalizar uma balança, tá? Ou seja, o primeiro membro tem que ser igual, por exemplo, ao segundo membro, tá? E sempre que você tiver uma incógnita ou variável dentro de um módulo, você vai estar trabalhando aqui com uma equação modular, tá? Então vamos lá. Como é que eu resolvo uma equação modular? Para resolvermos uma equação modular, nós vamos aplicar a definição e propriedades de módulo, tá? E aí você vai ver agora aqui como é que nós vamos resolver aqui algumas equações que eu trouxe aqui para a gente como exemplo, tá? Bom, vamos começar aqui com um exemplozinho simples. Resolva as equações abaixo. Então, a letra A aqui, ó, eu quero descobrir qual é o valor de x, de modo que o módulo de x ele vai ter que me dar exatamente igual a 6.
Então, o que eu vou fazer aqui? Olha, eu sempre vou pegar o valor aqui de fora, ó, e vou avaliar ele. A resposta de um módulo, ela tem que ser sempre um valor maior ou igual a zero. Esse número 6 aqui, ó, ele é um número maior ou igual a zero. Tal. Então, está de acordo isso aqui. Tá? Agora, vamos lá. Eu tenho que pensar agora em possibilidades que o x pode assumir, de modo que o módulo de x vai ser igual a 6. Então, a brincadeira aqui é o seguinte, ó. Você vai pegar esse cara que está aqui fora dentro da caixinha, uma vez que ele é maior ou igual a zero, você vai colocar esse número lá dentro do módulo, tá? De duas formas. Que formas que são essas? Você vai colocar ele positivo e você vai colocar ele negativo. Então, por que eu estou fazendo isso aqui? Olha, eu sei da definição de módulo que módulo de 6 vai me dar 6 e módulo de menos 6 também vai me dar o valor de 6. Então, basta você pegar o número que está aqui fora e colocar ele lá dentro, tanto positivo quanto negativo. Então, a conclusão que eu tiro aqui é o seguinte, ó. Qual o valor de x de modo que o módulo de x vai dar 6? Eu tenho duas respostas. Qual que é a primeira? X pode ser igual a 6, ou então x pode ser igual a menos 6. Tá? E aí é fato, né? Põe o 6 aqui dentro. Módulo de 6 é 6. Põe o menos 6 ali dentro. Módulo de menos 6 é igual a 6. Então, a solução aqui dessa letra A minha, o meu x pode ser menos 6 ou o x pode ser 6. Tá? Vamos agora aqui lá na letra B. Ó. Eu tenho que pensar agora aqui num número x, de modo que o módulo dele vai ter que me dar, na verdade, menos 7. Nós vimos de uma propriedade do módulo, que eu falei para vocês, que o módulo de um número real ele vai ser sempre maior ou igual a zero, tá? Para todo x pertencente aos números reais. Então, o que eu quero dizer isso aqui? Olha, a resposta do seu módulo, ela nunca vai dar um valor negativo, tá? Esse valor que você está vendo aqui, ó, obrigatoriamente, ele tem que ser maior ou igual a zero. Então, ou seja, existe um valor de x que o módulo dele vai me dar um valor negativo? Não. Isso aqui, na verdade, é um absurdo. Então, na verdade, não existe x tal que o módulo de x vai me dar menos 7. Então, nessa letra B aqui, a minha solução é uma solução vazia, que pode ser representada aqui de duas maneiras. Tá? Um zero com risquinho, que é o vazio, ou então aqui um conjunto com duas chaves aqui, né? Abre e fecha, com nenhum elemento dentro desse conjunto, que é um conjunto vazio, tá? Bom, letra C. De novo, ó. Eu quero descobrir agora, ó, qual é o valor que eu coloco aqui dentro de x, de modo que, quando eu multiplicar esse x por 2 e somar com 1, essa continha minha aqui vai ter que dar 3, tá? Bom, na letra A foi muito fácil, né? Era só colocar aqui 6 e menos 6, tá? Quando você começa aqui, ó, ter que analisar a parte de dentro do módulo, eu sempre a dica que eu dou é essa aqui, ó. Você vai pegar aqui o que está do lado de fora, o 3. Ele é maior ou igual a zero? É. Uma vez que ele é maior ou igual a zero, você vai lá dentro do módulo agora, ó, e vai pegar o que está dentro do módulo. Tá, ó. Esse balãozinho de azul que eu marquei aqui agora, ó, ele vai poder assumir dois valores. Que valores que são esses? Ele vai poder ser igual a 3. Por que ele vai poder ser igual a 3? Porque módulo de 3 é exatamente 3. Ou então, ele vai poder ser igual a menos 3. Porque módulo de menos 3 também vai me dar 3. Então, a brincadeira que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Pega o lado de fora, é maior ou igual a zero? É. Pega o que está lá dentro. Ou seja,
2x mais 1. Eu vou fazer 2x mais 1 ser exatamente igual a 3, ou então 2x mais 1 pode ser exatamente igual a menos 3. Então, agora que eu caí, na verdade, em duas equações do primeiro grau. Vou isolar o x aqui agora. Ó. 2x é igual a 3, passo 1 para cá negativo. 2x é igual a 2, passo 2 dividindo. 2 dividido por 2, essa continha aqui vai dar 1. Tá? Vamos agora no segundo aqui. Ó. 2x é igual a menos 3, jogo 1 para cá negativo. 2x é igual a menos 3 com menos 1, menos 4. Passo 2 para cá dividindo. Menos 4 dividido por 2, essa continha aqui vai dar menos 2. Então, eu achei aqui dois candidatos que vai fazer, possíveis de fazer a continha aqui ser igual a 3. Aí eu vou chegar agora aqui, que não é obrigatório, vou fazer aqui uma prova real. X igual a 1. Vou jogar aqui dentro, aqui, vai ficar quem? 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, 2. Somado com 1, 3. Módulo de 3 é igual a 3? Ok. Tá certinho. Vou fazer agora que o meu x é igual a menos 2. Módulo de 2 que multiplica menos 2, somado com 1. 2 vezes menos 2, menos 4, que somado com 1, menos 3. E módulo de menos 3 é igual a 3? Ok. Então, aqui eu concluo, na verdade, que a minha solução é dado por menos 2 e 1. Correto? Bom, de forma análoga, eu vou fazer agora aqui a letra D. Tá? Então, não importa o que está aqui fora. Tá? Desde que essa coisa que está aqui fora, ela tem que ser maior ou igual a 0. Então, cuidado. Eu não sei se o meu x ainda é positivo, se é 0. Eu tenho que tomar cuidado, que essa continha aqui tem que ser maior ou igual a 0. Agora eu vou pegar o que está lá dentro. Esse cara que está aqui dentro pode ser exatamente igual ao que está aqui fora, ou o que está aqui fora com o sinal contrário. Então, a continha que eu vou fazer agora aqui é o seguinte. Eu vou pegar aqui 3x mais 2 e vou igualar a x mais 1, ou então 3x mais 2 vai ser igual a menos, parênteses, x mais 1. Então, eu coloquei lá dentro o número que está aqui fora e coloquei lá dentro o número que está aqui fora negativo. Agora, eu vou resolver, na verdade, aqui essas equações. Vou jogar o x para cá, primeiro membro, vai vir negativo. Vou jogar o 2 para cá, que vai vir negativo. Então, essa continha aqui vai dar 2x, que é igual a menos 1. E daqui eu vou tirar, na verdade, que o meu x vai valer menos meio. Tá? Agora, essa continha aqui vai ficar 3x mais 2, que é igual a menos x, menos 1. Joga esse x negativo para cá positivo, então vai ficar 3x mais x. Jogo 2 para cá negativo. Então, aqui vai ficar 4x, que é igual a menos 3. Conclusão que eu tiro daqui é que o meu x ele vai ser igual a menos 3 quartos. Tá? Agora, tomar cuidado aqui. Tá? Bom, só vou comentar, não vou fazer não. Tá? Pega esse menos meio aqui e substitui aqui. Tá? Menos meio, meus amados, é menos 0,5. Tá? Então, vou colocar aqui que menos 0,5. 3 vezes menos 0,5, essa continha aqui vai dar menos 1,5. Tá? Mais 2. É igual a quanto que vale o x? Menos 0,5 mais 1. Menos 1,5 somado com 2 vai dar meio. E módulo de meio é meio. Menos meio somado com 1, essa continha vai dar mais meio.
Então, esse cara aqui, ó, ele satisfaz, na verdade, a minha igualdade. Tá? Quando você for fazer agora aqui, ó, a continha, tá, ó, com outro valor agora aqui de x, ó. Qual que é o outro valor de x aqui que você encontrou? Menos 3 quartos. Menos 3 quartos é menos 0,75, tá? Então, aonde tem x ali agora, ó, eu vou colocar menos 0,75. Então, aqui vai ficar, ó, 3 que multiplica 0,75. 3 vezes 0,75, essa continha aqui vai dar 2,25. Só que negativo, tá? Somado com 2, que é igual a x, que é menos 0,75. Menos 2,25 mais 2, essa continha que vai dar menos 0,25, em módulo. 1 menos 0,75, 0,25. E módulo de menos 0,25 é exatamente igual a 0,25, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu acabei de mostrar para você tanto a resposta x igual a menos meio e x igual a menos 3,4, elas satisfazem, na verdade, a minha equação modular. Então, aqui eu vou ter menos 3 quartos e menos meio, que é o meu conjunto solução. Espero aí que você tenha acompanhado a resolução aqui desses exemplos. Bom, trouxe para a gente aqui também, ó, mais uma situação, tá? Bom, um exercício que caiu no Exame Nacional do Ensino Médio. Em uma gincana escolar, uma das etapas consistia na resolução de um desafio matemático. O professor forneceu uma série de informações a respeito de um número y. A primeira equipe que conseguisse determinar esse número venceria a prova. As informações eram as seguintes. Primeiro, o número y é natural. O número módulo de y menos 2 mais 4 encontra-se a 10 unidades da reta real, ou seja, 10 unidades da origem da reta real, tá? Acerca do número y, podemos concluir que nós vamos resolver o exercício e escolher uma dessas opções aqui, ó, tá? Então, a primeira dica é o seguinte, ó, o y é um número natural. Aí você tem que lembrar, ó, que o conjunto dos números naturais é 0, 1, 2, 3, infinito. Tá, ó? Então, o valor de y ele tem que estar aqui dentro. Aqui, ó. A outra dica é que ele falou para a gente aqui, ó, que esse número aqui ele está a uma distância de 10 unidades da origem da reta real. Em outras palavras aqui, ó, se aqui é a minha origem, tá, ó, aqui é a minha reta real, existe uma distância aqui, ó, de 10 unidades. Então, esse número que você está vendo aqui, ó, que número que é esse aqui? Ó? É o número módulo de y menos 2 mais 4. Tá? Então, essa distância que você está vendo aqui, ó, tá? Ela está a 10 unidades da origem. Então, na verdade, esse número que você está vendo aqui, ó, para ele estar a 10 unidades da origem, esse número aqui, ó, ele tem que valer, na verdade, 10. Em outras palavras aqui, ó, o que eu quero te dizer aqui, ó, é que esse número aqui, ó, ele tem que ser exatamente igual a 10. Então, agora eu vou chegar aqui e escrever o seguinte aqui, ó, módulo de y menos 2 mais 4 tem que ser igual a 10. Vou resolver agora aqui uma equação modular. Uma equação modular, eu vou deixar sempre o módulo aqui ó, no primeiro membro. Então, vou jogar agora aqui o 4 para cá. Ó. Então, vai ficar aqui, ó, módulo de y menos 2 é igual a 10 menos 4. Então, daqui eu consigo escrever o seguinte, ó, que módulo de y menos 2 é igual a 6. Agora, ó,
eu caí numa equação modular das que eu acabei de resolver com você aqui no slide anterior. O que eu vou fazer aqui? Ó? Vou pegar aqui o que está do lado de fora. É maior ou igual a zero? É. Vou pegar agora o que está aqui dentro. Aqui, ó. Vou colocar esse número lá dentro positivo e vou colocar ele lá dentro negativo. E aí eu vou chegar agora aqui em duas equações. Quais são essas duas equações? A primeira, y menos 2 é igual a 6, ou então y menos 2 é igual a menos 6. Então eu fiz o y menos 2 ser igual a 6, ou ele ser igual a menos 6. Por quê? Módulo de 6 dá 6 e módulo de menos 6 vai dar 6. Resolvendo essa continha aqui agora, ó, passo 2 para lá positivo, a continha minha aqui vai dar 8. Passo 2 para lá positivo, menos 6 somado com 2, essa continha aqui vai dar menos 4. Tá? Então, com a dica aqui que o professor deu, primeiro, o y é um número natural. O 8 é natural? É. O menos 4 é natural? Não. Então, esse menos 4 aqui não pode. Tá? Agora, ele tem que estar a uma distância de 10 unidades. Você vai ver que se você colocar 8 aqui agora, ó, a continha aqui vai dar 10. Coloca o 8 aqui dentro. Ó. 8 menos 2, 6. Módulo de 6, 6. E 6 somado com 4, a continha minha aqui vai dar 10. Então, descobri que o meu 8 aqui é o número y procurado. Letra A. É um número primo? Não. Para ser número primo, só pode ter dois divisores, o 1 e ele mesmo. O 8 é divisível por 1, por 2, por 4 e por ele mesmo. Então, a letra A está errado. Possui 6 divisores naturais. Quais são os divisores de 8? Os divisores de 8 é 1, 2, 4 e 8. São os números que conseguem dividir o 8. Então, ele possui 6 divisores naturais? Não. Ele possui, na verdade, 4 divisores naturais. Está errado. É um divisor de 56? Ou seja, o 8 divide o 56? Divide. Porque 56 dividido por 8, essa continha minha aqui vai dar 7. Então, até então, a minha letra C aqui é a correta. Tá? Letra D. É um número ímpar? Não, ele é par. É múltiplo de 3? Para ser múltiplo de 3, ele tem que ser divisível por 3. 8 é divisível por 3? Não. Então, tanto a letra D com a letra E está errada. Resposta do nosso exercício, letra C. Bom, nós vamos resolver aqui agora o nosso último exemplo. Sabendo-se que as soluções da equação módulo de x ao quadrado menos módulo de x menos 6 igual a 0 são as raízes da equação x ao quadrado menos ax mais b igual a 0, podemos afirmar que ele dá aqui condições para a gente aqui entre A e B. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Para eu achar aqui o valor de A e B, eu vou ter que achar, na verdade, que as raízes da equação modular. Tá? Uma vez que eu encontro as raízes da equação modular, eu sei que essas raízes que eu acabei de encontrar também vão ser raízes dessa equação aqui do segundo grau. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é encontrar as raízes aqui dessa equação modular. Tá? Então, vou chegar aqui e fazer o seguinte. Módulo de x ao quadrado menos módulo de x menos 6 é igual a 0. Para eu resolver agora aqui essa equação, eu vou fazer aqui uma mudança de variável. Tá? Qual que é a mudança de variável que eu vou fazer aqui? Aonde está escrito módulo de x, eu vou chamar de y. É uma mudança de variável que eu estou fazendo. Então, agora aqui vai ficar o seguinte. Quem que é módulo de x? Y. Então, aqui vai ficar y ao quadrado menos módulo de x. Vai ficar y menos 6, que é igual a 0. Agora, perceba que eu caí numa equação do segundo grau, na variável y. Quando eu resolver isso aqui e achar o valor de y, eu vou voltar aqui e vou encontrar, na verdade, o valor de x. Então, a continha agora que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu tenho aqui que o meu A é igual a 1.
o meu B é igual a menos 1 e o meu C é igual a menos 6, vou aplicar a formulinha de Bhaskara aqui, ó. Então, resolvendo aqui, o meu delta vai ter aqui, ó, B² menos 4AC. Eu vou chegar aqui com o meu delta aqui, vai valer 25. Vou chegar agora aqui e escrever, ó, y igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. E aí agora, quando eu substituir aqui o valor de A, B e C, vai ficar y igual a menos 1, mais ou menos raiz de delta, que é 25, vai ser 5, sobre 2 que multiplica o A, que é 1. Então, daqui eu vou ter menos com menos mais 1, mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Y'. 1 somado com 5, 6 dividido por 2, 3. 1 menos 5, menos 2. Desculpa, 1 menos 5, menos 4, dividido por 2, menos 2. Agora eu vou chegar aqui, uma vez que eu encontrei o valor de y, eu vou achar o valor de x. Ó. Vou fazer agora aqui, ó, a minha primeira substituição. Vou pegar aqui o meu valor de y e vou fazer o y igual a 3. Então, aqui vai ficar o seguinte aqui, ó. Quando o y for igual a 3, módulo de x é igual a y, que vale 3. Conclusão que eu tiro aqui é que o meu x pode ser quanto? 3. Ou então, o meu x pode ser menos 3. Porque módulo de 3 dá 3 e módulo de menos 3 também vai dar 3. Tá? A outra substituição que eu vou fazer, ó, é y igual a menos 2. Módulo de x é igual a y. Quanto que vale o y? Menos 2. Aí eu te faço uma pergunta agora aqui. Ó. Qual pergunta? Existe algum número que o módulo dele vai dar um valor negativo? Não. Então, aqui, na verdade, não existe x. Então, as duas soluções que eu encontrei aqui, ó, é x' igual a 3 e x duas linhas igual a menos 3. Nesse caso aqui, eu não tenho aqui outra solução, tá? Então, olha que bacana aqui, olha. A solução dessa equação modular, tá? Que na verdade são soluções, é x igual a 3 e x igual a menos 3. Então, o que o exercício aqui falou para mim? Que essas soluções são raízes dessa equação aqui do segundo grau. Então, agora eu vou chegar aqui e fazer a seguinte continha agora aqui, ó. x² menos ax mais b é igual a 0. Olha lá, ó, essa equação foi dada para mim, tá? Essa equação que foi dada para mim, ela tem, na verdade, raízes. Quais são as raízes dela aqui, ó? Eu acabei de encontrar, que vai ser 3 e menos 3. Então, vou chegar agora aqui, ó, e fazer o seguinte, ó. X' é igual a 3 e x duas linhas é igual a menos 3. Uma vez que elas são raízes, o que eu vou fazer agora aqui, ó? Vou chamar isso aqui de uma função, e como esses números são raízes, eu posso afirmar que f de 3 tem que ser igual a 0, porque é raiz, e posso falar que o f de menos 3 também vai ser igual a 0, porque ele também é raiz. Então, agora eu vou substituir aqui e vou igualar a continha aqui a 0. Ó. Então, aqui vai ficar quem aqui? Ó? O x, ó, que é 3 ao quadrado, menos a, que multiplica 3, mais b igual a 0. Então, aqui vai ficar 9 menos 3a mais b igual a 0. Vou jogar agora aqui esse 9 para cá, ó, porque eu não sei se você já percebeu, eu tenho aqui duas informações para eu achar, na verdade, duas letras. Eu vou cair num sistema. Então, aqui vai ficar, ó, menos 3a mais b é igual a menos 9. Achei aqui minha primeira equação. Vou fazer a mesma continha aqui agora. Ó. Aonde tem x, coloca menos 3. Menos 3 ao quadrado, menos a que multiplica menos 3, mais b igual a 0. Menos 3 elevado ao quadrado, 9. Menos com menos, mais 3a, mais b igual a 0. Agora, ó, vou jogar o 9 para lá. Segundo membro. Então, vai ficar 3a mais b
igual a menos 9. Tá? Cheguei aqui em duas equações, vou chegar aqui agora e montar um sistema. Qual o sistema? Menos 3a mais b é igual a menos 9. E a outra equação minha, 3a mais b igual a menos 9. Vou resolver esse sistema agora aqui por adição. Vou somar a primeira equação com a segunda. Quando eu somo a primeira com a segunda, menos 3a com mais 3a vai embora. B com b, 2b, menos 9 com menos 9, menos 18. Passo 2 agora para cá dividindo. Menos 18 dividido por 2. Essa continha minha aqui vai dar menos 9. Achei o valor de b. Uma vez que eu achei o valor de b, eu posso voltar agora aqui em qualquer uma aqui das equações. E aonde tem b, eu vou colocar, na verdade, menos 9. Aí eu vou achar, na verdade, o valor de a. Vou pegar a primeira aqui, ó. 3a mais o b. O b vale quanto? Menos 9, que é igual a menos 9. Então, aqui vai ficar 3a, que é igual a menos 9. Pego o 9 negativo, passa para cá positivo. Aqui eu vou ter que 3a é exatamente igual a 0. Passo 3 para cá dividindo. Tiro a conclusão minha aqui que o meu a vai valer 0. Então, com essa informação, eu consegui descobrir que o meu a vale 0 e o meu b vale exatamente menos 9. Voltando agora aqui, ó, tem a minha opção letra D. O a igual a 0 e meu b igual a menos 9. Bom, aqui está a nossa referência bibliográfica, o nosso livro de Matemática, Ciências e Aplicações, volume 1, do GeoCiesi. Desejo aí a vocês bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.